Então, deixa eu só ver aqui o slide, pronto, estava preocupado. Bom, nos vídeos anteriores nós discutimos o modelo de determinação da renda via despesa. São os modelos de demanda, os modelos de inspiração keynesiana, não é? Então, a oferta agregada horizontal, a oferta agregada horizontal, nível de preços fixos, os preços não estão se mexendo e a demanda agregada é que determina a renda. Então, a despesa via demanda agregada está determinando a renda. Ora, nesse tipo de modelo de despesa, que se olha para a despesa, é fundamental o papel da moeda, da determinação da renda e do emprego. Quer dizer, se você pega os modelos de oferta, a moeda, às vezes, ela só está olhando para a inflação mesmo, para o lado nominal. Mas no modelo de demanda, não. Ela tem um papel fundamental na renda e no emprego. E isso não está considerado lá no modelo anterior. Então, o que nós vamos fazer agora é construir um modelo, agora nos próximos vídeos, é construir um modelo onde aquela estrutura do modelo anterior seja aproveitada para colocar a moeda. Então, nós vamos usar aquela estrutura. Nós vamos fazer isso definindo o mercado de moeda, certo? Vamos fazer isso por esse caminho. Então, aquela estrutura vai ganhar um acréscimo. O modelo é o modelo IS-LM. IS é a curva que representa o equilíbrio do mercado de bens e serviços, que é aquela lá que nós já conhecemos, só que agora vai aparecer a taxa de juros. A LM, ela representa o equilíbrio do mercado monetário. A IS vem de Investment Savings, né? Investimento em poupança do inglês, porque a gente já viu lá que aquela curva representa isso mesmo, investimento igual a poupança. A LM vem de Liquidity e Money, né? Da ideia de preferência da liquidez, em Keynes, e moeda, certo? A ideia de que as pessoas querem liquidez é o que as pessoas interessam, e a moeda é a liquidez por excelência, porque você, quando tem moeda, papel moeda, você tem lá uma nota de real no teu bolso, você liquida qualquer coisa à vista, né? Quer dizer, até pensa, mas eu pago com cartão dado mesmo, mas isso é verdade, eu também, a gente vai aqui, mas às vezes você está num lugar distante, numa praia deserta que você foi, aí não rola cartão, você não tem nem energia naquele lugar, às vezes, eu sei que tem bateria, aí vai lá, não pega internet, e aí com a moeda não, com a moeda você resolve, então ela é o máximo de liquidez. A moeda, então, tem esse papel aqui nesse modelo, e o que nós vamos fazer a partir de agora é criar essa nova estrutura que comporta a moeda. Bom, então a taxa de juros tem um papel importante na determinação da demanda agregada. Aqui no nosso modelo isso vai se dar via investimento, nós vamos trabalhar o investimento como relacionado à taxa de juros, e daí que vem esse papel, porque o investimento é parte da demanda agregada. Não é difícil incorporar o consumo no investimento também, mas aqui nós vamos trabalhar com investimento dependendo da taxa de juros. É a versão mais simples do modelo. O Banco Central, aqui ele determina a taxa Selic, né, Serviço Especial de Liquidação e Custódia, a gente fala Selic. O que ele faz, na realidade, é uma meta para a Selic, né? A Selic é um preço, então ele deseja que a Selic seja aquele valor, né, e vai negociar no mercado para tentar conseguir aquele valor. Fica perto, né? Condições normais, fica perto e tal, e é comum que a gente diga que o Banco Central fixou a Selic. No usual se diz isso, não é nenhum grande problema, mas só para a gente ficar preso aqui nos conceitos. Estoque de moeda, juros e Banco Central não estavam no modelo anterior. O modelo anterior não falava disso. E vejam que é um assunto muito importante, se vocês pegarem os jornais. Se vocês pegarem os jornais, vocês vão ver esse assunto aparecer o tempo todo. As pessoas estão o tempo todo discutindo. O Banco Central deve elevar a Selic. Uns vão dizer que sim, porque tem que combater a inflação. Entre uns aqui estou eu, nesse uns aí. Outros, aí são outros, vão dizer que não, que o Banco Central tem que se preocupar, que se ele fizer isso pode afetar o emprego. Então, a conversa leva para aí. Tem alguns modelos onde esse efeito não acontece, mas a grande maioria dos modelos de macroeconomia enxergam, pelo menos no curto prazo, que tem sim um efeito da política monetária no emprego e na renda. Então, está no centro do debate. Nós estávamos elaborando uma teoria do ciclo, a gente fez isso nos vídeos anteriores, sem falar desse assunto, sem falar de moeda nem juros. Claro que estava incompleta, e é exatamente isso que nós vamos tentar completar agora
nesse vídeo aqui, nesses próximos vídeos. Bom, então o novo modelo, ele considera a moeda e a política monetária, ele considera. Ele apresenta uma estrutura que permite estudar as interações entre mercado de bens e serviços e mercado de ativos, ênfase no mercado monetário, embora o mercado de título também possa estar lá, tem uma relação. Permite avaliar a determinação da taxa de juros e o papel desta no ciclo de negócios. Então esse é o ponto. Aqui vale a pena a gente comentar um ponto importante. Se você pegar a discussão no jornal, ela fala de taxa de juros. A pergunta é, o Banco Central vai aumentar a taxa de juros? Quer dizer, hoje em dia eu acho que todo mundo já entende que ele vai sim aumentar, mas até quando ele vai aumentar a taxa de juros? Lá nos Estados Unidos, o Fed, que é o Banco Central deles, vai aumentar a taxa de juros? Até quando? Quando começa a aumentar? Quando não começa? Ou seja, a discussão ocorre em termos de taxa de juros. Mas quando você vai aqui no nosso modelo, a discussão vai acontecer em termos de M, de estoque de moeda. Opa, agora pegou. O que está acontecendo? Né? Quer dizer, a política monetária ela é feita com M, a moeda, e claro, tem vários conceitos de moeda. Normalmente você tem M1, M2, M3, quanto menor o número, quer dizer que é mais liquidez. Então você pega o M1, que é bem líquido, ele pega o papel moeda em poder de público, esse dinheiro está na carteira aí da gente, e os depósitos à vista, isso aí é bem líquido mesmo. E aí outras modalidades, que também se transformam rapidamente e viram em moeda, vão ganhando outros números. Esse curso de macro não vai discutir isso. Aqui na UNB vocês têm uma disciplina de economia monetária, e lá vocês vão discutir isso com mais detalhe, com mais profundidade. Então, moeda aqui é moeda. Mas ainda assim, como é que funciona esse negócio de a política monetária, ela controla, quer dizer, você vê que, às vezes na internet a discussão assim, o Banco Central está botando moeda na economia, mas se olha, mas cadê a moeda? Claro, você pode ir lá no Banco Central e pegar os estoques de moeda, os vários conceitos, está tudo lá. Mas a discussão, se você for entre economistas, o debate se dá com juros. Quer dizer, qual é o que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte: suponha que o Banco Central queira tirar a moeda da economia. Ele quer tirar a moeda da economia. Ele quer fazer uma política monetária apertada, né? Quer dar um aperto monetário. Agora, ele não pode chegar para você e dizer, ei, me dá a tua moeda aí. Não é assim que funciona. O Banco Central não pode chegar nas pessoas e sair das empresas, né, e dizer, me dá a moeda. O que o Banco Central faz? Ele tem que te convencer as pessoas a entregar essa moeda. E como é que é uma boa maneira de convencer? Pagando bem nos títulos. Joga os juros para cima. Eu vou pegar o dinheiro, eu vou lá e vou emprestar meu dinheiro para o Banco Central ou para o governo. Vamos botar assim, que o Banco Central é o banqueiro do governo. Então, funciona assim. A moeda sai da economia e fica retida lá com eles. Então, o Banco Central pega um título, vende. Essa relação entre Banco Central e governo é complicada. Em geral, em vários países, o Banco Central tem restrições a financiar o governo. Às vezes é proibido para evitar um descontrole. Mas, então, ele tem os títulos dele. Ou também ele acaba sendo, como ele é banqueiro do governo, ele pode negociar títulos do Tesouro. Mas o fato é que quando a taxa de juros aumenta, a tendência das pessoas é pegarem a moeda, comprar títulos e, portanto, diminui a moeda da economia. Vale o contrário, quando a taxa de juros baixa, você tem uma queda da taxa de juros, as pessoas tendem a não querer mais os títulos, porque não vale a pena ficar com aqueles títulos lá, está rendendo muito pouco, e aí a quantidade de moeda aumenta. Então, muito embora aqui no modelo, né, o modelo ISLM é assim que se discute, a variável de política seja M, vai ser M a moeda, o estoque de moeda, na prática a gente discute com I, porque controlar M tem lá suas complicações, vocês vão ver tudo isso no curso de economia monetária. Então, esse novo modelo permite, que é o ISLM, ele vai permitir essa discussão toda da política monetária do ciclo de negócio. A taxa básica de juros é a taxa recebida por quem empresta o dinheiro ao governo, se você quiser ser cuidadoso, ao Banco Central. Nos Estados Unidos, a taxa de juros tem certas propriedades. Elas costumam estar altas um pouco antes das recessões. Então, ela está alta. Elas caem durante as recessões. Muitas vezes isso é a própria política monetária, quer dizer, quando a coisa aperta, o Banco Central reduz a taxa de juros para permitir o ajuste, para que a queda não seja tão brusca, e elas aumentam na recuperação. Quando começa a recuperação, ela aumenta. Então está aqui o gráficozinho mostrando isso. As áreas em cinza são as recessões, né? Nos Estados Unidos você tem a datação de recessão muito bem organizada, e a gente pode reparar que tem esse padrão. Você vê aqui,
bem alta, aí vem a recessão. Às vezes não é, porque aqui recessão subiu, mas aqui o padrão está bem claro de queda bem alta, um pouquinho antes da recessão, vem a recessão, ela cai muito, depois sobe. Aqui ela já vinha mostrando uma quedinha, mas vem a recessão, ela cai um pouco mais, depois sobe. Aqui o padrão clássico, né? Alta antes da recessão, durante a recessão cai e sobe. Então, esse é um padrão que acontece nos Estados Unidos. Deixa eu falar um pouco para vocês sobre esse pico aqui, porque esse pico aqui é uma história interessante. No começo dos anos 70, isso é um baita de um pico, né? É um pico, tanto isso aqui vem de... quando é que começa? Esse negócio de 70, né? Vem de 70. No começo dos anos 70, é de 70. No começo dos anos 70, o mundo foi abatido num negócio chamado crise do petróleo. Os países produtores de petróleo descobriram que podiam ganhar mais dinheiro vendendo petróleo. O preço do petróleo foi lá para cima. Em poucos meses, o preço do barril disparou. Um choque na economia como um todo. Como o petróleo é um insumo fundamental, um insumo que está em tudo, né? Há quem diga que a gente vive na civilização do petróleo. Isso gerou um problema nas cadeias produtivas do mundo todo. E a inflação disparou por conta desse choque, né? Que a gente chama de choque de oferta. E os anos 70, então, foi uma época de grandes problemas inflacionários no mundo. Se o Brasil também teve problema inflacionário, o mundo teve problema inflacionário. E ninguém resolvia. Como é que resolve? Não resolve? Começou muito debate, muita discussão. Começo dos anos 80, chegou no FED, né, um sujeito chamado Paul Volcker. E o Paul Volcker fez isso que vocês estão vendo aqui. Ele deu essa pancada gigantesca na taxa de juros. As pessoas discutiam, vale a pena elevar os juros, mas e se ficar ruim? Se vem uma recessão, vai ter desemprego, a população... Ficou toda essa confusão em volta lá da decisão. O Paul Volcker resolveu, em vez de discutir, mandou a taxa de juros para o espaço. O que aconteceu? Bom, a inflação passou a ser controlada, a inflação só agora que os Estados Unidos voltam a ter problema de inflação, quase 40 anos depois disso acontecer. Você tem uma recessão logo depois do pico, mas veja, uma recessão curtinha, e esse começo dos anos 80 nos Estados Unidos é a época do Reagan. Então, é lembrado como um período de prosperidade, né? O Reagan é um presidente que ficou, claro, tem críticas, todo político a gente tem críticas, é bom que tenha crítica política, mas o Reagan, a lembrança dele é de um período de prosperidade. Então, é interessante, assim, às vezes vale a pena pagar o preço. Não precisou de ficar muito tempo, até não precisou de anos de recessão, nem nada parecido. Veio a recessão, mas logo se resolveu e a economia americana seguiu seu caminho de crescimento. Você vê que só foi ter um período longo entre uma e outra, né? Só foi ter outra já nos anos 90, aqui foi com o Bush, o Bush pai, né? Não o Bush filho. Então tá aí, é uma história de política monetária. E por que eu disse que essa história é interessante e merece ser contada? Porque em 2020, a pandemia ela acabou tendo esse papel, né, de comprometer as cadeias produtivas, a produção caiu e você teve um problema inflacionário. Quer dizer, nós estamos vivendo esse problema inflacionário de novo no mundo. Né? Aqui no Brasil está um pouco mais, tem motivos, claro, cada país tem uma dinâmica interna que explica as diferenças. Tem país que ficou tranquilo, Japão, nem sabe o que é inflação, mas há vários, os Estados Unidos estão com problema de inflação, vários países da Europa estão com problemas de inflação. Então, e a discussão de aumento de juros voltou, e a gente está discutindo, aumenta os juros, não aumenta os juros. Aqui no Brasil, né, o Banco Central tem aumentado, o Banco Central aqui, desde o ano passado, desde 2021, ele já começou a correr, começo de 2021, ali por março, salvo engano, ele já começou a correr com o aumento dos juros, talvez os juros aqui estivesse muito baixo. Mas agora, nos Estados Unidos, também já é dado como certo que o Fed vai começar a aumentar juros. Quanto ele vai aumentar juros? Então, essa é uma discussão. Talvez essa história dos anos 80 explique um pouco de lição. Lembrando que teve um efeito colateral muito perverso, essa subida de taxa de juros aqui para a gente da América Latina. A América Latina era muito endividada nesse período, a dívida externa, né? Quando os juros disparou, quebrou a América Latina inteira, né? Todo mundo endividado, se ferrou. Mas nos Estados Unidos não foi isso. Teve essa recessãozinha no começo dos anos 80, mas depois a coisa funcionou. Aqui no Brasil, como eu disse, a nossa taxa de juros básica, a Selic, ela é determinada pelo Banco Central por meio do Comitê de Política Monetária, chama Copom. Eles se reúnem periodicamente, tem uma agenda de reunião, da parte do Banco Central que está lá, e decidem então qual vai ser a meta para a Selic. Então aqui no Brasil é assim que funciona. Aqui está a taxa no Brasil, né? Essa é a taxa básica da economia brasileira.
vai ver que tem alguns padrões interessantes. Você pega aqui 2015 foi um ano bem ruim, bem ruim. Você tem uma elevação, mas logo depois uma queda, aquela ideia de queda, que já era o governo Temer, mas se você olhar, é aquele movimento de queda. Você pegar aqui, tem esse pico mais ou menos em 2002, que também não é um ano legal, e depois tem a queda. Então você vê esse padrão, tá aqui. O 2010, muito pelo contrário, foi um ano que o Brasil cresceu muito, mas subiu, então a recuperação, taxa de juros sobe. Em 2008 a crise cai depois, então você tem um pouco esse padrão. Aqui o padrão é mais confuso, porque o governo às vezes passa o país pela mão, dá problema de credibilidade, a inflação dispara. Então você vê que aqui, por exemplo, 2015 está aqui, taxa sobe. E a gente estava talvez na maior crise, numa das maiores crises da história do Brasil. Isso é maior, é difícil cravar, tem a Grande Depressão, tem outra. Mas certamente uma das maiores crises da nossa história ali acontecendo, né? Começa ali em 2014, pega fogo em 2015 e 2016, e a primeira reação é de subida dos juros. Por quê? Porque a inflação também estava subindo. Em 2015 a inflação deu mais de 10%. Então é o inferno do macroeconomista, né? Quando a crise chega, a inflação está alta, porque aí não sabe o que fazer. Mas uma vez controlada a inflação, a queda da taxa de juros. E agora está subindo de novo, aí esse ambiente de choque de oferta, de pandemia, vamos ver o que vai dar essa história. Mas aqui está então a trajetória do Brasil. Esses trechos aqui, eu fiz uma provocação, porque aqui quando teve essa queda dos juros, eu critiquei bastante, eu disse, olha, isso aqui vai gerar inflação e tal, isso é uma discussão, sempre tem. E quando ela voltou, eu brinquei dizendo que a Selic estava sorrindo, né? Eu chamei de sorriso da Selic, esse trecho aqui. Aí lá na frente, aconteceu de novo, né? E eu também, de novo, tinha criticado essa redução de juros. Eu sou muito neurótico com inflação, eu não nego, não. Eu acho que inflação talvez seja o grande mal da economia, inclusive, não apenas porque tem um efeito desastroso na renda das pessoas, dos trabalhadores, mas também porque é uma forma do governo meio que trapacear, né? Porque é um financiamento que o governo está fazendo sem autorização do Congresso, sem uma lei que cria um imposto, uma coisa assim. Então, então eu sou meio preocupado com inflação mesmo. Mas aí quando voltou, para não perder, né, bom, eu peguei no pé aqui da Dilma, vou pegar também aqui no Bolsonaro, né? Então veio a história do outro sorriso da Selic, aqui é o presidente Tombini, que era o presidente do Banco Central, aqui é o Roberto Campos, mas é o mesmo processo, né? Baixa demais, a inflação dispara, tem que sair correndo depois para subir os juros. Bom, nosso modelo básico, eu já disse o nome dele, SLM, ele é o modelo básico para análise de curto prazo. Mantém a estrutura do modelo anterior, mas adiciona a taxa de juros como determinante da demanda agregada. Então, é aquela mesma estruturazinha, só que agora a taxa de juros vai entrar, como eu disse, via investimento. Agora eu tenho duas variáveis endógenas, que vai ser a renda, o Y, que já estava. Antigamente eu tinha uma variável endógena, que era o Y, e uma equação. Resolve. Aprendeu lá na matemática, né? Resolve. Agora eu tenho duas variáveis endógenas, então, que vai ser a renda e a taxa de juros. Eu preciso de outra equação que seja independente da anterior. Né? Eu preciso de duas equações independentes para resolver para as duas variáveis. Então, eu vou ter que... se eu só botar a taxa de juros, eu não resolvo o meu problema, porque ou eu determino Y ou eu determino I. Ou então, para um dado I, eu acho um Y, ou para um dado Y, eu acho um I. Mas eu não consigo matar a charada de determinar Y e I, que é o que eu quero no equilíbrio. Então, eu vou ter que encontrar outra equação. Da onde vem essa outra equação? Do mercado monetário. Então, eu vou ter o mercado monetário, que vai me dar uma outra equação, duas equações, a IS e a LM, a IS, bens e serviços, a LM no mercado monetário, duas variáveis, a taxa de juros e a renda, tudo isso interagindo para determinar o nível de renda e de juros. Essa figurinha aqui ilustra o que está acontecendo. Então está aqui a renda, né? A renda é a nossa variável de interesse, digamos assim, a gente quer ver renda, a renda está relacionada a emprego, a gente já discutiu isso. Está aqui os dois mercados. Então o mercado de ativos, o foco aqui é no monetário, o mercado de ativos, mas se você quiser pode pensar em termos de títulos também, não tem muito problema, o pessoal que já vê equilíbrio geral, claro, assim, Keynes não era o maior fã disso, mas o pessoal que já vê equilíbrio geral sabe que se você tem 3 mercados, equilibra 2, o terceiro está ok, né? Já tem essa visão, então dá para trabalhar isso direitinho. Então, o mercado de bens, ele afeta a renda. Já tínhamos visto isso, né? O mercado de bens afetando a renda. A renda, ela vai mexer nos dois mercados. Ela vai mexer tanto no mercado de ativos quanto no mercado de bens. A renda está mexendo
nos dois mercados de bens, porque o consumo depende da renda, então ele entra nesse mercado de bens. E no mercado de ativos, nós vamos discutir ainda, mas a demanda por moeda também depende da renda. E se quisesse fazer aditivo, também faz sentido que dependa da renda. Você tem mais renda, tem mais dinheiro, mais moeda, e tem mais títulos também, costuma comprar mais títulos. Esse mercado de ativos determina a taxa de juros, que vai afetar o mercado de bens, via investimento, que vai afetar a renda, e aí as interações estão acontecendo, está tudo interrelacionado. Nós temos duas alavancas, que são as duas grandes alavancas de política macroeconômica, a política fiscal, que é o G, o TR, nós já discutimos isso, né, o GTATR, que vem via mercado de bens. Ela afeta o mercado de bens, que afeta a renda, que vai afetar todo o ciclo, os mercados e a taxa de juros. Então, a política fiscal, ela chega na taxa de juros por aqui. Então, ela chega na renda e chega nos juros. E a política monetária vem por aqui. Ela chega no mercado de ativos, vai para os juros, vem para o mercado de bens e chega na renda. Então, tanto a política monetária quanto a fiscal, elas afetam a taxa de juros e a renda, afetam as duas coisas, e está tudo amarrado dentro do modelo. Então, essa é a estruturinha. Dois mercados, duas variáveis endógenas, cada mercado uma equação, duas variáveis endógenas, e as variáveis de política monetária vai ser a moeda, como eu disse, não vai ser a taxa de juros aqui é endógena, e a política fiscal vai ser o gasto do governo, ou o TR ou o TA, nós vamos focar em G. Então, esse é o nosso mercado. Bom, a curva IS, vamos começar com a IS, ela mostra a combinação de juros e níveis de produto, tais que a despesa planejada é igual à renda. É o mesmo conceito de equilíbrio dos vídeos anteriores, né? Y igual a D. Tá? Tudo direitinho, é o mesmo conceito. A curva IS mostra o equilíbrio do mercado de bens e serviços. São necessários dois passos, nós vamos dar dois passos para obter a curva IS. Primeiro passo, nós vamos relacionar a taxa de juros com o investimento. Vou contar uma história para fazer essa relação. Segundo passo, o investimento com a demanda agregada. Se o investimento é a demanda agregada, a gente já sabe a história. Então, a novidade aqui é a taxa de juros e investimento. Investimento dependendo dos juros. Bom, então, no modelo ISLM, o investimento não é mais uma variável exógena, aquele barra dado, não é mais. Ele agora depende da taxa de juros. Tem uma relação entre a taxa de juros e o investimento. A taxa de juros, vocês podem vê-la como o custo de pegar dinheiro emprestado. É uma discussão, a taxa também tem a questão do tempo, da poupança, isso é mais para a taxa real, aqui é a taxa nominal que a gente está trabalhando. Essa é uma visão mais keynesiana mesmo de juros via mercado monetário, né? Como falei, de preferência pela liquidez, a pessoa quer liquidez, para ela abrir mão da liquidez, você tem que dar alguma coisa em troca e isso é os juros. Então, vou pegar meu dinheiro, né, liquidez máxima, para eu comprar um título seu. Você diz, Roberto, me empresta o dinheiro, eu vou te dar um título mais ou menos você está assinando para mim um documento que vai me pagar tanto. Eu digo, tudo bem, mas eu quero mais do que o que eu estou te dando. Então eu te dou 1.000, daqui a um ano você me devolve 1.100, por exemplo. Um acordo desse tipo, e a taxa de juros entra aí. De novo, em outras abordagens, a taxa de juros vem mais como custo do tempo. Isso é uma abordagem de taxa real, mas aqui nós vamos trabalhar com essa visão mais keynesiana, isso é um modelo keynesiano. Quanto maior a taxa de juros, mais caro para a firma tomar dinheiro emprestado, isso é óbvio, e, portanto, menor o investimento. Então, a ideia aqui é você ter um projeto que dá um retorno, vamos supor que dá um retorno de 10% ao ano. Se a taxa de juros for, sei lá, 3% ao ano, talvez valha a pena você pegar o dinheiro emprestado, né, e fazer o projeto. Quer dizer, vale a pena. Eu sei que tem um choque aí, alguma coisa, aí você faz o valor esperado e tal, tudo bacana, você pega. Agora, se o teu projeto te dá um retorno de 10% ao ano e a taxa de juros é 15%, você não vai querer fazer o empréstimo. Você não vai pegar esse empréstimo porque você não vale a pena, você vai quebrar, você não vai conseguir gerar renda para pagar. Então, à medida que a taxa de juros vai subindo, empréstimos que dão menos retorno vão morrendo e o investimento vai caindo. Então, a relação é inversa entre taxa de juros e investimento. Matematicamente, eu vou dizer que tem uma função investimento, assim como tinha a minha função consumo lá atrás. Aqui vai ter a minha função investimento, continua a função consumo, vai ter uma função investimento. A derivada dessa função, né, em linha, é negativa, que é para dizer exatamente que quando aumenta o vizinho, diminui o investimento. A relação é inversa. Bom, para apresentar o modelo, assim como nós fizemos na unidade anterior, lá no modelo anterior, nós primeiro fizemos um modelo todo linear, que é o que o livro faz, que é o que está no livro, e que eu acho que é legal, porque dá um monte de intuição bacana. Mas depois nós vamos fazer
também apresentar com cálculo a versão mais geral para obter as inclinações e depois os multiplicadores, o que for preciso. Então, nós vamos fazer as duas abordagens, porque nós sabemos cálculo. Então, nós vamos fazer essas duas abordagens intercambiando. Então, no modelo mais geral, I de I com I' negativo. Mas para trabalhar especificamente os exemplos do livro, nós vamos supor que I é I barra menos BI, B é positivo, né, o menos na frente, está dando a inclinação negativa, onde I é a taxa de juros, B é a sensibilidade do investimento à taxa de juros, quer dizer, quando B é alto, quer dizer que o investimento é muito sensível à taxa de juros, quando B é baixo, quer dizer que o investimento é pouco sensível à taxa de juros. Essas coisas que os nossos colegas econometristas estimam, né? Então você vai lá, mas como é que é isso na realidade? Aí não é o professor de macro. Aí é o professor de econometria, né? Os nossos econometristas estimam isso e dizem para a gente essa sensibilidade. É por isso que geralmente a gente trabalha com econometrista, porque a gente precisa quantificar as coisas, fazer teste, fazer tudo. Então, mesmo eu sou um cara de macro, vou para econometria. E tem os macroeconometristas que fazem as duas coisas e tal. A profissão permite aí várias combinações. Então, eu sou um macroeconometrista, um microeconometrista, um macroeconometrista, um macroeconomista. Tem o econometrista, né? E todos eles acabam conversando. E barra é o investimento autônomo, é uma parte do investimento que eu estou supondo que não depende da taxa de juros. Então, mesmo que independente aí do valor, se a taxa da taxa de juros tem esse barra aí que não varia com a taxa de juros. Ele é a parte fixa do investimento, tá certo? Só para a função ficar bem organizada. Bom, está aqui a função, né, uma relação inversa, do jeito que está é uma reta. Essa mania de economista de trocar as coisas, botar quantidade aqui, né, e preço aqui, né, a gente tem essa mania, mas aí a gente pensa que devia ser izinho, aí é função de isão, mas é o isão que é função de i. Vocês estão acostumados, nessa altura do campeonato, vocês estão aqui já há 2 anos, então vocês já aprenderam que economista tem essa mania esquisita. Então, essa é a curva de investimento, ela tem esse jeitão aqui. Bom, se o investimento for muito sensível à taxa de juros, a função investimento ela vai ser quase horizontal, né? Quer dizer, pequenas variações na taxa de juros fazem grandes variações no investimento. Se ele for pouco sensível à taxa de juros, ela é quase vertical. No extremo, ela for vertical, por exemplo, quer dizer que o investimento, tanto faz qual seja a taxa de juros, o investimento é sempre o mesmo, sempre I barra, não importa a taxa de juros. Então esse é o caso extremo, que é o nosso modelo anterior. O nosso modelo anterior é igual a I barra, não depende da taxa de juros. Então, é um caso extremo aqui que nós vamos deixar de lado para trabalhar o caso mais interessante, outros casos mais interessantes. Bom, um aumento de barra desloca a função de investimento para fora, né? Quer dizer, se I barra aumenta, né? Quer dizer, o que está acontecendo? I barra, matematicamente, é o investimento quando I é zero. Então, ele está aqui. É só seguir com essa reta, chegou aqui. Se I barra aumenta, né, ele vem para cá, a reta passa a estar aqui, então deslocou para fora, né? Ou seja, para o mesmo I, pega um I aqui, tem mais investimento se I barra crescer. Se I barra diminui, o investimento desloca para dentro. Então essa é como funciona a função investimento. Bom, com essa nova especificação do investimento, a demanda agregada ela agora tem esse jeitão aí. AD igual a C mais I mais G mais NX. Então, ponto de partida é sempre esse, né? Quando eu falei no começo do curso que essa equação ia perseguir vocês para o resto do curso, e enquanto vocês estudarem macroeconomia, ela vai perseguir, eu não estava brincando, estava falando a verdade. Bota a função consumo, AD igual a C barra mais Czinho TR mais Czinho 1 menos TY, a função investimento, I barra menos BI, mais G mais NX. Então, a demanda agregada agora é a barra tem o quê? C barra, CTR, I barra G e NX, é a despesa autônoma. Mais Czinho 1 menos TY, até aqui tudo velho, apareceu aqui a novidade que é o menos BI, é o menos BI. Bom, um aumento em I reduz a demanda agregada para um dado nível de renda. Quer dizer, se você aumentar I, né, tá aqui, negativo, aumentou I, a demanda agregada vai ser menor. Por quê? Via investimento, né? Se aumentou I, tem menos investimento, então tem menos demanda agregada, já que o investimento é parte da demanda agregada. Para um dado I, você pode determinar a renda como no modelo anterior. Agora você precisa dar I. Você não consegue mais determinar só a renda como a gente fazia, porque eu tenho duas variáveis, só uma equação. Então você consegue determinar uma variável em função da outra. Se você me der o I, eu te digo qual é o Y. Se você me der o Y, eu também consigo te dizer qual é o I. É só inverter aqui a função. Mas agora tenho essa relação. Uma mudança em I vai mudar, então, o equilíbrio.
A curva IS mostra os pontos onde AD, y é igual a AD, que é igual a isso. Né? Eu devia ter posto um yzinho nesse plano de yi, nesse plano dado por yi. Para saber a inclinação da IS, eu quero saber a inclinação da IS, ela aponta para cima, ela é positiva ou negativa essa inclinação, né? Então faz o seguinte exercício mental aqui comigo. Suponha que a taxa de juros é I1, dada. Taxa de juros I1, dada. O termo A barra menos BI1, vai ser constante. Se I está dado. Quando eu amarro I, eu também amarro, porque a barra é constante. Então, esse termo vai ficar constante. E você consegue resolver para Y1. Né? Está aqui, até aqui, não precisa ter voltado, não. Você bota o Y1 aqui, Y1 vai ser a barra e tal. Está aqui o Y de novo, B1. Você consegue resolver para Y1. Tá joia? Chame esse par I1 e Y1 de um equilíbrio E1, vem de equilíbrio, né? Do equilíbrio 1. Agora, suponha que a taxa de juros baixou. Ela agora é I2 menor do que I1. A constante A barra menos BI2 é maior do que essa. Por quê? Porque I2 é menor do que I1 e A menos isso. Então, se é constante menos BI, isso aqui é menor, então esse cara aqui é maior do que aquele, né? Porque I2 é menor do que I1. Então, a nova AD é mais alta. Você subiu a demanda agregada e o produto de equilíbrio, então, vai ser maior. O novo equilíbrio com I2 e Y2, chame E2, ele também faz parte da IS. Por que é a IS? A IS é a combinação de todos esses equilíbrios que você vai obtendo quando está variando I e obtendo Y. Então você pega todos os Is possíveis, obtém todos os Y e isso caracteriza a IS. Repara que quando a taxa de juros caiu, ocorreu um aumento da renda. A taxa de juros caiu, a renda aumentou. Qual é a lógica aqui? Com a taxa de juros menor, eu consigo mais investimento. Então, eu tenho mais despesa, esse é um modelo de despesa, de demanda, a renda aumenta. Então, há uma relação inversa, a IS apresenta uma relação inversa entre renda e juros. Né? Vamos enxergar isso aqui, vamos botar um gráficozinho para a gente enxergar isso no nosso gráfico. Está aqui, então, a primeira demanda agregada com A barra menos BI, está aqui a nossa demanda agregada, está aqui a barra mais C1 menos BI. Então, esse intercepto aqui vai ser a barra menos BI, né, para um dado I, quando Y é 0, a demanda agregada é esse cara aqui. Aí eu diminuí I2. Eu diminuí I2. Como eu diminuí I2, esse cara ficou maior do que esse, né? Você diminuiu e subiu, porque eu diminuí I2 e ele está diminuindo aqui. Então, o termo subiu. Esse cara é maior, a nova demanda agregada está mais aqui em cima. Reta de 45 graus, o equilíbrio onde a demanda agregada cruza a reta. Então, Y1 está aqui, Y2 está aqui. Se eu quiser fazer um gráfico de Y e I, está aqui os dois pontos, E1 e E2. Então, o que você tem? O que você tem agora é a IS desse jeitão. Então, a IS tem inclinação negativa. Isso é fundamental, não esqueçam disso. Isso é importante. Nós vamos trabalhar aqui em macro, em geral, sempre que você trabalhar modelo ISLM, isso é um pouco de oferta e demanda, né? Você tem lá as duas, se você trocar as inclinações, vai ficar uma confusão desgraçada lá na cabeça de vocês. A mesma coisa aqui, não vai trocar a inclinação. Não, a IS tem inclinação negativa. Por quê? Porque quando você tem uma variação na taxa de juros, você espera, se a taxa de juros cai, você espera renda maior, um novo equilíbrio com renda maior. Então, a relação é negativa. E por quê? Porque o investimento sobe. Juros caem, investimento sobe, mais despesa, mais renda de equilíbrio. Então, a relação é negativa entre a taxa de juros e a renda pela IS no mercado de bens e serviços. Ela estabelece essa relação. Qual é a taxa de juros? Eu não sei, porque ela está me dando aqui um conjunto. Né? Tem infinitas taxas de juros e renda, infinitos pares. Vai ser E1, vai ser E2, vai ser um E3 aqui, um E5 aqui. Quando a gente botar LM, a gente descobre. Por enquanto, a gente só conseguiu gerar essas relações de juros e renda. Bom, eu disse que eu ia usar cálculo e eu vou. Nós vamos usar cálculo. Usar cálculo, esse modelo é mais ou menos simples, a gente consegue explicar muito das coisas com economia. E é esse que a gente deve fazer, por isso que a gente primeiro faz a economia. Usar cálculo ele tem uma vantagem, ele é mais fácil no sentido de que fica derivada é muito mecânica. Cálculo que eu falo aqui é integral, é outra história. Mas derivada é mecânico, você aprende lá as regras, você sai aplicando. Então, se você sabe fazer com cálculo, você sabe fazer a mecânica da coisa. Você não precisa ficar refém, você sabe a mecânica da coisa, você sai resolvendo isso tudo.
Então, vale a pena aprender a fazer com cálculo, mas cuidado com essa mecânica também. Vale para macro, vale para micro, vale para qualquer disciplina. Cuidado com a mecânica. Porque, às vezes, se você fica muito viciado na mecânica do cálculo para obter os resultados, você vai perdendo a tua intuição de economista, o teu pensamento de economia. Não é? Então, aqui no cálculo, vamos fazer o cálculo, a gente vai ver, é tudo matemática, a gente chegou no resultado. Então, está aqui a demanda, está aqui a curva, né, a IS, a YI, tudo direitinho, Y é igual a C de Y mais TR menos TI, TY mais I de I mais G, jóia. Fiz a diferencial de dy, aqui a parcial com relação a y, então fica 1 menos t cy dy, lembrem, cy é a derivada do consumo, sempre que tiver uma função e um argumento é a derivada da função, de subscrita é a derivada da função em relação a esse argumento, cy dy, mais ii, que é a derivada de i em relação a i, di, dg não alterou, dnx não alterou, são isógenas, não estou mexendo nisso, então são zeros, elas somem, aí eu passo para cá o termo, resolvo, encontro essa expressão. Aqui é só algebrismo. Ora, t é entre 0 e 1. Se t é entre 0 e 1, esse cara é entre 0 e 1. Esse cy é entre 0 e 1. Um número entre 0 e 1 vezes um número entre 0 e 1 é um número entre 0 e 1. Então, 1 menos um número entre 0 e 1 é positivo. Né? Esse cara aqui é menor do que 1. Esse produto é menor do que 1. E o II é negativo. Nossa hipótese lá, quando os juros aumentam, o investimento cai. Um positivo dividido por um negativo é um negativo. Então, isso é negativo. Vê que a gente não usou um argumento de economia. Da outra vez a gente usou, a gente falou que o juros sobe, o investimento cai, ou então que os juros caem, o investimento sobe, e a demanda agregada, e o modelo é de despesa. Então, você teve que pensar ali a economia da coisa. O cálculo te poupa disso. Facilita, por um lado, porque você tem uma mecânica, mas pode ser ruim por outro lado, porque você não pensa num problema como economista. Só por notação, se vocês lembrarem do multiplicador, o αg, nosso multiplicador, o segundo multiplicador da unidade anterior, era 1 sobre 1 menos 1 menos t cy. Então, esse cara aqui isso aqui é 1 sobre αg, e, portanto, essa inclinação da IS é dada por 1 sobre αg e y, que é a sensibilidade dos juros. Então, só para fazer uma notação mais compacta. E é negativo. No nosso exemplo, o que tem no nosso exemplo? C é igual a C barra mais Czinho, Y mais T mais TY, isso aqui. Nesse nosso exemplo, se fizer a função, se fizer as derivadas, fica 1 menos TC, olha lá o multiplicador, 1 sobre o multiplicador, né? Sobre B. Então está aqui a derivada, está aqui a nossa derivada da IS, com menos na frente, porque isso aqui é menos B, essa derivada. Né? Então, negativo, né? Esse termo aqui é positivo, a gente já conversou sobre isso, e esse termo aqui, o B é positivo, tem esse menos na frente, esse cara é negativo. Então, nós vimos que a IS é negativa, a gente fez o argumento econômico, fez o gráfico e fez o cálculo. Use o que você gostar mais, mas como economista, né, e é essa a profissão que você está querendo fazer, claro, se tiver aluno que não é da economia, eu peço aí uma licencinha para falar isso. Você não é da economia, mas se você não é da economia, você quis vir fazer um curso de economia, então tenta pensar a economia da coisa, tenta pensar como economista, não como alguém que só faz o cálculo, chegando de paraquedas na área que sabe fazer cálculo. Tenta pensar a economia da coisa. O cálculo serve de muleta, às vezes. Você faz o raciocínio e depois você faz a conta para ver se bate direitinho. Não vale o contrário, fazer a conta e depois inventar uma história para justificar o que você encontrou, aí atrapassa. Bom, a inclinação da curva IS, nós já vimos, ela depende de quão sensível é o investimento em relação à taxa de juros, né? O II, que no exemplo é o Bzinho, está aqui a inclinação. Ela depende do Bzinho, basicamente do C aqui, e do T também, mas o mais importante é o B e o C, porque a função investimento é consumo, o T é política econômica. Que no exemplo é Bzinho. Quando o aumento da renda vai para o consumo, quanto do aumento da renda vai para o consumo, ou seja, a propensão a consumir, que é o Czinho. Então, são as duas variáveis chaves para explicar isso. Suponha que o investimento é muito sensível à taxa de juros, ou seja, o valor absoluto de B é alto. Falo absoluto porque para não dar confusão lá com a sensibilidade, que é negativa e tal. Uma mudança, bem que o B em si ele é positivo por hipótese, mas se eu estiver falando do II, ele é negativo e aí dá essa confusão. Uma mudança em I leva a uma grande variação na demanda agregada, que por sua vez leva a um grande aumento em Y. Né? Quer dizer, quando o investimento é muito sensível à taxa de juros, as mudanças são muito grandes.
Uma grande mudança em y por conta de uma variação em i significa uma IS pouco inclinada, quase deitada, né? As variações são grandes. Por outro lado, o contrário quando o investimento é pouco sensível à taxa de juros. No limite, se o investimento não for nada sensível à taxa de juros, nós temos o nosso modelo anterior, certo? Então, só para lembrar das coisas, aquele Bzinho é zero, nós temos nosso modelo anterior, mas é complicado aqui, é como se essa inclinação estivesse indo para menos, né, tá infinito esse cara aqui, então dá uma complicação danada. Pensem sempre em termos limite. Então, ela é inclinada. A propensão marginal a consumir afeta a IS por meio da demanda agregada. Então, a propensão marginal vai via demanda agregada. Quanto maior a propensão marginal a consumir, menos inclinada será a IS, né? Porque ele é um menos ela, né? Então, essa inclinação diminui. Você está vendo a inclinação aqui. A matemática é bom porque você vê. E isso que se faz a conta que você vê. Né? Se C aumenta, esse cara aqui está diminuindo porque ele está negativo. Né? Então, ela afeta a IS por meio da demanda agregada. Quanto maior a propensão marginal a consumir, menos inclinada será a IS. E aqui está a visualização do gráfico para a gente enxergar o que está acontecendo. Se você tem uma propensão marginal a consumir mais alta, isso resulta em uma curva de demanda agregada mais inclinada, né? Tá aqui os dois casos, e uma IS menos inclinada, né? Tá aqui, você tenta ver a IS aqui no sólido, né? No sólido vai de Y1 para Y2, a variação é gigante. Aí quando inclinou a demanda agregada, quer dizer, aumentou o Czinho, ele vai de Y1 para Y2, uma variação um pouco menor, então vai ficando menos inclinada. Esse o nosso resultado. O nosso resultado. Aqui o gráfico acho que não ajudou tanto, não. Aqui eu prefiro bem o cálculo. Bom, nós podemos encontrar a IS, olhar o jeitão dela quando a gente tem um exemplo. Então, naquele exemplo que a gente está trabalhando, com C igual a C barra mais Czinho, Y mais TR menos TY, I igual a I barra menos BI, a gente pode encontrar a própria IS. E aí a gente vai encontrar tudo que a gente estava falando ali, né? Então é só fazer, tá aqui a IS sai daqui, né? Y igual a AD. Aí faz conta, vamos fazer um pouquinho de conta para cá, um pouquinho de conta para lá. Esse Q aqui, ele veio do espaço. Esse aqui é 1, tá? Esse aqui é 1. Esse Q veio do espaço, né? Porque esse cara vem para cá negativo. Aí eu volto, né? Porque esse termo que multiplica y vem para cá, eu volto, fica 1 sobre, né? Esse Q aqui é 1. A barra menos I, a barra menos BI que está aqui. Esse cara aqui é o alfa G, né? O 1 sobre isso é porque o Q ficou de gaiato, mas isso é o alfa G, só lembrar da unidade anterior. Então, y igual a alfa G, a barra menos alfa G BI. Resolvendo para I, né? Porque é o I que está aqui, resolvendo para I, fica I igual a AB menos Y sobre alfa GB, o que nós já tínhamos visto, o multiplicador é 1 sobre alfa GB. E está aí o nosso resultado. A IS negativamente inclinada, a relação entre I e Y, e a inclinação vem de alfa G e B. Né, o alfa G está associado ao Czinho, à propensão marginal a consumir. Então você vê que todos os caminhos levam a Roma, todos os caminhos levam ao mesmo resultado, que é esse resultado que nós temos da IS. Bom, as alterações em a barra deslocam a IS, né? Quer dizer, se você olhar aqui a IS, a barra aqui faltou. Mas a alteração nesse a barra vai mexer no intercepto e deslocar. A Y é endógeno, então, ele se altera no modelo. Aqui a inclinação, alfa GB, a barra sobre B, isso aqui afeta, desloca, né, a IS, o que interessa mais para a gente é a barra. Aumenta em a barra, desloca a IS para a direita ou para fora, queda em a barra, desloca a IS para dentro, é só ver, né, está mudando o intercepto. Se o intercepto aumenta ou se o intercepto diminui. Para uma mesma taxa de juros, a variação em Y por conta da variação em a barra será, claro, se a taxa de juros está fixa, a gente já viu isso, mas está aqui então mostrando como é que acontece o deslocamento da IS, né? Quer dizer, se você desloca a IS, ela vem para cá. Então você tem aqui pro mesmo, quer dizer, quando a barra aumenta, vamos olhar a equação que eu acho que fica mais fácil. Quando a barra aumenta para o mesmo Y, você tem um I maior. Só olhar para cá. Se a barra aumenta para o mesmo Y, você tem um I maior.
Agora olha para o mesmo y, o i é maior aqui na reta de fora, né? Então isso caracteriza os deslocamentos para fora ou para a direita, né? E se você quiser pensar o contrário, para o mesmo i você tem um y maior, né? Por quê? Porque a despesa autônoma é maior. Se a despesa autônoma é maior, é natural que o y seja maior para um dado i. Então, você pode pensar de um jeito ou de outro. Eu acho mais intuitivo essa segunda maneira. Por quê? Porque a gente não chegou ainda no mercado de moeda, então fica meio esquisito o primeiro argumento. Mas é visual, é matemático. Os dois estão certos. Então, a IS, nós sabemos, é inclinação negativa. A inclinação depende da sensibilidade do investimento à taxa de juros e da propensão marginal a consumir. E deslocamentos no A barra, por exemplo, G, mudou G. G é a barra, G faz parte do A barra. Você desloca a IS para fora. Então, temos aí o resultadão da IS. Agora, vamos deixar a LM para o próximo vídeo, 45 minutos. É o tempo que eu costumo guardar para os vídeos, a gente já conversou sobre isso. Então, no próximo vídeo, a gente fala da LM e fecha o modelo. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo vídeo.